monitorando as tendências do novo mundo jurídico. Eu vou trazer aqui um modelo de análise do setor. A gente já aprendeu o setor, né? Aquele conjunto de empresas ou aquele conjunto de escritórios de advocacia que competem na mesma área, com mais ou menos ali os mesmos produtos concorrentes sendo substitutos. Então eu vou trazer aqui para você, advogado, jovem advogado, um modelo do Porter. Michael Porter é uma das principais autoridades do mundo da estratégia. Interessante que ele já foi até questionado, mas está aí, a vida toda sendo estudado, e o modelo de 5 forças competitivas que ele desenvolveu, até hoje está sendo aplicado em vários setores. Inicialmente, quando ele desenvolveu esse modelo, ele estava avaliando como nações conseguem desenvolver um potencial de lucro de um determinado setor. Isso acontece em vários países, né? Um exemplo aqui no Nordeste é como o setor de fazendeiros de camarão conseguiram gerar essa vantagem competitiva a ponto de se tornar um grande exportador mundial. Então, para o Porter, qual é o argumento dele? O potencial de lucro de um setor depende de 5 forças competitivas. A chave da competição eficaz para uma empresa, para um escritório de advocacia, é encontrar uma posição no mercado a partir da qual possa influenciar essas 5 forças ao seu benefício ou se defender contra elas. Então, quais seriam as 5 forças? A ameaça de novos concorrentes que podem ingressar naquele setor, a intensidade da rivalidade entre os concorrentes que já estão naquele setor, a ameaça de produtos ou serviços substitutos, o poder de barganha que os compradores, os clientes têm, e o poder de barganha que os fornecedores têm. Bem, à medida que um setor recebe novos concorrentes, vai ter mais gente competindo, né? A produtividade aumenta, mas com isso a competição aumenta. E uma nova entrada, a cada nova entrada de um concorrente, a luta por uma fatia de mercado, ela se intensifica. E aí, a entrada dessas novas empresas, o sucesso da entrada dessas novas empresas depende de quê? Das barreiras, se existem barreiras de entrada, e como vai ser a retaliação esperada dos concorrentes. Afinal de contas, eles estão lá, têm o território e vão querer se defender, logicamente. Então, grandes barreiras ou as retaliações, as possíveis retaliações, reduzem muito a ameaça de entrada de um novo concorrente. E existem 7 barreiras de entradas principais para qualquer novo player entrar num novo setor. A primeira delas, economia de escala. Quem está lá já evoluiu na curva do aprendizado, então consegue fazer mais com menos. Ou pelo menos já deveria ter aprendido isso. Um caso bem impressionante é o caso da Xerox e da General Electric, que não tiveram sucesso na tentativa de entrar no setor de computador, isso anos atrás. Por quê? Porque quem já estava lá já tinha um amplo know-how desenvolvido através de pesquisa, de marketing, serviço, e a Xerox, a poderosa Xerox e a GE não conseguiram entrar por conta da economia de escala. Uma outra barreira de entrada é a diferenciação de produtos. Veja o caso da Apple. Seus consumidores praticamente têm a Apple como quase que uma religião. Eles defendem, quem tem os produtos da Apple defende o produto da Apple. Porque os consumidores têm forte identificação com aquela marca, lealdade. Isso se deve à diferenciação do produto, que é percebido, seja no produto em si, ou no atendimento, ou na publicidade. Há pessoas que têm os produtos da Apple como um símbolo de status. Bem, um exemplo disso, artigos para bebê,
Quando você vai comprar algo para o seu bebê, você pode até não ser rico, mas você sempre vai querer melhor para o seu bebê. Então, quem já está lá com uma boa marca estabelecida no mercado de bebê pode estar se defendendo, porque quem vai entrar vai ter essa dificuldade. Isso funciona também para remédio, né? Quando você vai comprar remédio. Uma outra barreira de entrada é a exigência de capital. Às vezes a necessidade para investir é muito grande em recurso financeiro. Aí eu tenho um outro exemplo da Xerox. Nesse caso ela foi bem, mandou bem. Ela foi muito astuta porque ela criou uma barreira de capital. Ao invés de vender as copiadoras, né, que são muito caras, 20 mil, 30 mil, ela arrendava as copiadoras. Eu trabalhei numa empresa que era assim, né, tinha a copiadora lá arrendada. E quando dava defeito, vinha alguém consertar, se não desse, trocava por uma nova. Isso daí atrapalhou demais a necessidade de quem queria entrar, né? Porque tinha que ter muito capital para aguentar uma barreira dessa. O custo de mudança, isso aí é fantástico. Eu mesmo não mudo de computador, não mudo do meu celular, porque ali para mim aquilo tem um custo de mudança, porque eu já estou adaptado àquela tecnologia, está tudo nas nuvens, tem um serviço extra oferecido. E para alguém me convencer a mudar, vai ter que oferecer bem mais. Isso acontece também com enfermeiras que resistem a comprar kits endovenosos de outras marcas porque elas podem não adaptar-se aos equipamentos. Vimos isso acontecer muito, hein? Nessas UTIs aí de Covid, né? Para a crise sanitária. Isso foi muito forte. Comprava um produto de um local, comprava um produto de outro. Quando chegava aqui, quando ia montar tudo, a UTI, uma coisa não combinava com a outra e deu muito problema. Uma outra barreira de entrada é os canais de distribuição. O que são os canais de distribuição? É os caminhos, né, os meios que você, empresa, encontra de entregar o seu produto, fazer o produto chegar até os clientes. Décadas atrás, as empresas tinham muita dificuldade, né, em fazer isso. Se for realmente produto físico, de difícil entrega, né, isso acaba atrapalhando. Mas hoje você vê adolescente, cara, fazendo dropship. Cara com 16, 17 anos faturando mais do que até alguns advogados recém-formados. Eles trabalham sem estoque, eles criam anúncios, vendem produtos de um parceiro chinês e o parceiro chinês entrega lá da China diretamente na casa do cliente. E ele de casa, fazendo dropship, não gasta nem o dinheiro para guardar o estoque, porque ele está só trabalhando com a internet e a gestão de tráfego. Bem, e vantagens desvinculadas à escala. Há vantagens de custo que não podem ser obtidos pelos novos entrantes, independente do seu porte. Por exemplo, hoje o serviço postal no Brasil é regulado por lei, só quem pode oferecer internamente, né, é o Correios. Então eu compro muita coisa de fora em aplicativo, vem de tudo que é lugar do mundo, mas quando chega na minha casa quem entrega é os Correios. Então por mais que a Federal Express seja gigante no mundo, por enquanto não mudar a lei no Brasil, ela não consegue entrar aqui. Há esse monopólio, né? É impressionante. Há também a Toyota, né? Ela criou o Just in Time. No início isso foi de fato um diferencial competitivo enorme, né? Mas hoje o Just in Time ele já está aplicado em várias e várias empresas do mundo inteiro. Barreiras de entradas relacionadas a políticas governamentais. Táxi em cidades é regulamentado por lei, né, municipal. E aí depois teve essa briga, né, quando chegou o serviço de Uber, e aí era uma barreira de entrada muito forte, teve briga, confusão, até que conseguiram aí
regulamentar, porque o táxi mesmo padrão era só por licenciamento, controlado por licenciamento. Então, uma outra forma também, uma outra barreira de entrada, as condições que a Anatel, para licitação de banda, de telefonia celular, tem que criar um leilão para as empresas poderem participar. Aí vamos agora para a retaliação esperada. Você imagina, você jovem advogado, vai entrar no mercado, recém-formado, e está lá uma série de outros advogados. 1.261.000 na última verificação que eu fiz. E ainda tem mais 800 mil aí nas faculdades. Você acha que quem está lá lutando para sobreviver não vai fazer alguma coisa? Então, entrar em determinados setores, você vai esperar uma retaliação forte. E essas perspectivas são maiores ainda de uma retaliação vigorosa em mercados que crescem lentamente. Quando você está num mercado que cresce rápido, tem muito dinheiro circulando e todo mundo está ganhando. Mas quando esse mercado não cresce mais tão lentamente, está todo mundo brigando por fatia de mercado. Se prepare para isso, porque é o esperado. Nem todas as empresas têm dinheiro ou a capacidade produtiva suficiente para satisfazer as necessidades do cliente no futuro. Então, vai ter aí retaliação vinda no setor de tudo que é forma. Bem, e a rivalidade entre os concorrentes? Eu tenho vários exemplos do que eles podem fazer. Cortes de preço, batalhas publicitárias. No mundo do direito isso é menos comum, porque a publicidade, né, tem lá o regulamento da OAB, né, o provimento 94/2000, mas a coisa está mudando, está tendo uma pressão dos advogados, porque com o marketing digital, né, impulsionar um post de um advogado, não pode? Impulsionar um artigo de um advogado no final, onde você deixa assim, ficou com alguma dúvida? Aperte nesse botão. Mandar e-mail não é problema, né? Mas apertar um botão é problema. Novos produtos, os advogados estão criando novos produtos, inclusive alguns estão criando startups. Um outro foco agora é a melhoria do atendimento aos clientes, nas garantias oferecidas. Essa questão da intensidade da concorrência depende de tanta coisa e pode ser tão forte. Eu vou trazer um caso mundial que virou filme, Adidas versus Puma. Uma empresa que foi fundada por dois irmãos. Esse nome Adidas é o apelido Ad, de Adolf, e Das, que é Dassler, eram os irmãos Dasslers. E eles fundaram a Adidas. Depois um brigou com o outro virou a Puma. Eles, na verdade, não fundaram a Adidas. Eles tinham uma empresa que não se chamava Adidas. Um dos irmãos teve que ir para a guerra, a Segunda Guerra Mundial. E aí, quando ele voltou, eles brigaram. Aí, esse irmão que voltou da Segunda Guerra Mundial fundou a Puma. Meses depois, o outro fundou a Adidas. E olha a briga que é a Adidas, né? Eu me lembro de uma Copa do Mundo, acho que 2010, Copa do Mundo de Futebol, que a maior parte das seleções era Puma. Aí agora chegou já nas últimas Copas, você já vê que é Adidas. Os irmãos já morreram, mas olha só, a rivalidade continua aí. Concorrentes numerosos ou equilibrados, setores com poucas empresas tendem a ser menos competitivo, porque tem muito mercado, né, para explorar. Agora, a concorrência também tende a ser bem intensa em setores com grande número de empresas, o que é lógico, né? É mais gente disputando uma fatia pequena do bolo, né? Em setores de crescimento lento, o aumento da participação do mercado de uma empresa pode acontecer só às custas das outras. Então, para eu ganhar mercado, você tem que perder. Isso afeta muito, né? Eu falei do dropship, né? Dos adolescentes que estão ganhando muito dinheiro aí fazendo dropship, mas voltando para as empresas, né? Custo fixo ou estocagem alta, né? As empresas
Principalmente o setor aviário brasileiro, né, sofre muito. O estoque deles são as poltronas que viajam vazias, né? Cada vez que um avião daquele ali viaja com poltronas vazias, é um prejuízo enorme. Então tem o custo fixo, o avião vai ter um custo fixo se ele voar. Estando lotado ou estando vazio, tem um custo fixo. Isso quebra muita empresa. Aliás, temos mais uma aí, né, em recuperação judicial. A ausência de diferenciação ou às vezes o custo de mudança, né? Você tem ali uma área de mercado para o advogado explorar e ninguém está se diferenciando e você é pequeno. Nossa, que maravilha, é o momento, né? É o momento para você explorar aquilo ali. Agora, quando todo mundo é igual, aí todo mundo tem que praticar o mesmo preço, mas aí aparece um que inova e pode cobrar mais caro, mas há um custo, né? O custo da mudança. Bem, você, para poder criar um diferencial, você tem que gerar grandes incrementos. Ou na sua capacidade produtiva, no caso você teria que contratar novos advogados ou se associar, né, a novos advogados. Esses incrementos que você fizer, isso vai gerar aumento de preço. E se todo mundo fizer incrementos ao mesmo tempo, aí vai ter que gerar cortes no preço. Isso afeta bastante. E hoje em dia a gente não, os escritórios de advocacia não estão concorrendo só com outros escritórios de advocacia. E existe uma série aí de startups criando, né, plataformas, criando aplicativos que estão competindo diretamente com o advogado. E o que é que você faz? Você joga a regra do jogo, você tem que estar preparado. E ainda tem uma dificuldade maior. Isso acontece muito com empresas como a Sony, como a Toyota. Elas topam, às vezes, até diminuir uma margem de lucro, sacrificam o lucro, porque elas querem se manter com uma posição sólida, de prestígio mundial, de credibilidade. Não se engane. Há também isso no mundo jurídico. Há escritórios de advocacia que fazem isso. Um outro exemplo em relação à intensidade aí de rivalidade são as barreiras de saída. Quando você investe um dinheiro, imagina, você entra, cria um escritório de advocacia, investe uma nota e aí depois, por um motivo qualquer, por economia ou uma estratégia errada ou emocionais, sei lá, você não consegue mais se manter naquele setor que você escolheu. E aí você vai ter que sair, só que você já fez um investimento enorme. E aí? Como é que você faz? Como é que você faz para sair? Bem, produtos substitutos representam alternativas satisfatórias às necessidades semelhantes do consumidor. Então pode ser que você tenha a concorrência não somente de outros advogados, né? Mas também da Defensoria Pública, que vai tomar esse cliente e você não vai ter aqueles honorários que seriam para você, porque é um produto substituto, querendo ou não. Então, assim, substitutos têm um teto de preço. Eu cito aqui também uma Legaltech, que é sem processo. Olha só que impressionante. Eles desenvolveram uma startup, que é uma plataforma de negociação, onde a empresa conversa com o cliente, faz um acordo antes que aquilo vire uma lead. Então, só quem vai ganhar dinheiro lá é o advogado da empresa, né, que vai conduzir esse processo e ele muito provavelmente só ganha fixo. Não ganha nenhum valor variável, como se fossem os honorários por êxito. Porque as empresas normalmente trabalham assim, contratam um advogado para ganhar fixo. Lógico que nem são todas assim, mas é o padrão. E o poder de barganha dos compradores, dos clientes? Isso daqui é demais, né? Quem não ouviu aquela coisa, mas doutor, eu tenho um primo que é advogado, cobra mais barato, ou eu vi um outro advogado que cobra mais barato.
Então, no setor que você atua, tem tantos advogados assim e eles estão competindo por preço? Se for, aí o cliente tem um alto poder de barganha. E são muitas as circunstâncias, né? Quando os compradores têm grande poder sobre o preço das coisas que eles adquirem, então eles vão dominar o setor e vão ditar, porque o preço está no mercado. Quem diz quando deve cobrar é o mercado. Se você o consumidor vai estar sempre procurando um preço favorável. Ele vai comparar. A não ser que você tenha um diferencial muito grande, vai levar quem tem o menor preço. Por isso que é importante a estratégia de liderança em custo. Ter um custo menor não quer dizer cobrar um preço menor, quer dizer que você tem margem para cobrar o mesmo preço do mercado e, se for necessário, baixar um pouco e ainda continuar tendo lucro, né, no seu negócio. Os compradores, ele tende a colocar um advogado contra o outro, viu? Isso tem que ser, eles fazem isso com produtos e fazem isso com os advogados. Se isso acontecer comigo, eu nem converso, eu mando logo ele procurar o outro advogado, porque eu acho isso não é nenhuma questão de ética, certo ou errado, é uma questão de moral mesmo, né, de valores morais. Então, um cliente que faz isso perde o meu respeito. Eu não gosto disso, né? E uma outra situação que pode acontecer, imagine que você trabalhe no direito empresarial e você tem uma empresa como cliente. De repente, ela resolve criar o próprio departamento jurídico dela e lhe abandonar. Ela mesmo se torna, ela era sua cliente, ela mesmo se torna fornecedora. Isso se chama estratégia integração a montante. Quando isso acontece sem um aviso, né? Porque tem empresa que só avisa já quando já está decidido e ela muda, né? Isso é ruim. Então, você tem que avaliar qual é o tamanho da importância desse cliente para você. Você faz uma curva ABC do seu negócio jurídico? A curva ABC é aquela regrinha do 80-20, né? 20% dos esforços corresponde a 80% do resultado. Sabe o que isso quer dizer? Que 80% do seu faturamento, do seu escritório de advocar, o seu 80% de tudo aquilo que você fatura com seus serviços advocatícios vem de 20% dos seus maiores clientes. É uma regrinha que bate sempre. Quando não é 80% 20%, é 70% 30%. É impressionante como isso funciona. Então você tem que avaliar sempre o poder de compra dos seus clientes e como qual é o peso que eles têm no seu negócio. Primeiro, para você cuidar bem dele. Segundo, para você desenvolver uma estratégia e pulverizar, para que o seu faturamento não fique tão concentrado. Então você continua atendendo ele, procurando novos clientes. E hoje os clientes estão cada vez mais bem informados, né? Principalmente com essa estratégia aí de marketing digital dos escritórios criarem as landing pages. Então, os escritórios aprenderam, né, através do marketing digital, a criar uma landing page para o cliente, ao procurar no Google, ir direto naquilo ali, não ter que cair no site para ler um bocado de coisa no site. Já vai lá, quero divórcio. Aí aparece, o advogado definiu bem as palavras-chave, o SEO já joga ele lá para cima, pode ser orgânico também, né? Não precisa ser só o tráfego pago. E aí quando ele aparece, já clica, já é uma landing page, já para mandar o e-mail e já falar com o advogado ali pelo botãozinho, né? Então, o cliente hoje está muito bem informado, a informação circula muito mais fácil. Mas não é só os clientes, né? Você tem que ver os fornecedores. Não, mas eu sou um advogado. Qual é meu fornecedor? Vários, né? Não estou nem falando daqueles ali de material de escritório, que isso aí eu nem considero, mas você tem assinatura, você tem assinatura de um serviço jurídico que te avisa quando qualquer publicação em seu nome aparece, você tem um sistema
né, de jurimetria para lhe ajudar, quais são as jurisprudências e para você fazer uma petição e ter uma assertividade maior de sucesso. Você tem um sistema jurídico para administrar seu processo. Tem tantas startups agora. Então, o quanto esses fornecedores são importantes para você? Então, eles têm vários poderes em determinadas circunstâncias. Então, se você estiver trabalhando com um fornecedor onde todo aquele setor está concentrado nele, ele é o maior vendedor, é um perigo. Se não existem produtos substitutos, é outro perigo. O setor que compra não é cliente importante para o fornecedor, ou seja, você, advogado, está numa área do direito que para ele não gera muito dinheiro, então ele não está nem aí para você. Então você vai passar dificuldade. Os produtos do fornecedor não são diferenciados ou tem o custo de mudança embutido em seu custo. É um outro problema. Há fornecedores que fazem até a ameaça de uma integração ajussante, ou seja, para frente. Você acha que isso não é possível, né? Mas eu vi um caso próximo a mim, de o tio da minha mulher. Existe agora essas empresas que estão trabalhando aí com energia solar. Olha que maluco. Aí o indivíduo foi lá na casa do tio, vendeu lá não sei quantos mil, acho que foi 30 mil de placa solar, tudo instalado. E aí deu um problema, não nas placas solares, mas naquele reembolso, né, da energia que é gerada a mais e que a Enel dá um desconto na conta de energia. E aí estava dando um problema, por algum motivo ou outro, a Enel não estava dando aquele reembolso da energia que foi gerada a mais. Sabe o que foi que aconteceu? A própria empresa de energia solar ofereceu um advogado para cuidar daquele problema para aquele cliente. Então olha só que impressionante, né? É o fornecedor virando, trabalhando, oferecendo serviços jurídicos. Bem, o poder de barganha dos fornecedores. A chave do sucesso está em analisar detalhadamente o que está acontecendo, compreendendo o setor, se posicionar numa empresa de forma mais favorável possível. Então é tudo uma questão de lucratividade versus setor. Então, jovem advogado, eu termino essa aula de hoje deixando uma frase do Steve Jobs. Eu sei que como ser humano ele tinha muitas falhas, mas como empresário ele era fantástico, visionário. E eu trago essa frase: seu tempo é limitado, por isso não perca tempo em viver a vida de outra pessoa. Não se prenda pelo dogma, que nada mais é do que viver pelos resultados das ideias de outras pessoas. Pense bem, quando for adquirir um infoproduto, não é só uma questão de replicar um modelo, porque quando todo mundo tiver replicando o mesmo modelo, como é que você vai se diferenciar? Aprenda a pensar estrategicamente e a criar os seus próprios modelos. A gente se vê em breve. Zillion, empreendedorismo jurídico direto ao ponto.